tudo bem? Bom dia Boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou Gabriela Eu sou Graziana. e seja bem-vinda e seja bem-vindo para mais um Faço Jornal. No jornal de hoje, traremos 3 convidadas muito especiais para discutir um pouco sobre a igualdade racial. Será que nos dias de hoje, no século XXI, ainda existe racismo? E a igualdade racial é apenas um mito? Homens, mulheres, jovens, crianças ainda sofrem por causa da sua cor de pele? É o que veremos no jornal de hoje. Vem com a gente. Bom, vamos começar hoje com uma das convidadas, Patrícia Késia, e ela vai falar um pouco sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial reúne um conjunto de regras e princípios jurídicos para coibir a discriminação racial e definir políticas que promovam a mobilidade social de grupos historicamente desfavorecidos. Essa regulação trata de pontos fundamentais como o direito à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à terra, à moradia adequada e ao trabalho. Coube ainda ao Estatuto criar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPRE, para organizar e articular políticas e serviços do poder público federal para vencer as desigualdades étnicas no Brasil. O sistema prevê parceria com estados, Distrito Federal, municípios, iniciativa privada e sociedade civil. Publicada em 20 de julho de 2010, a Lei 12.288 tem o objetivo de garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais e coletivos, além do combate à discriminação e demais fontes de intolerância étnica. O Estatuto surgiu de um projeto de lei do Senado Federal, APL 6.264/2005, com o apoio do movimento de pessoas negras, mas enfrentou várias resistências e polêmicas ao longo de 5 anos de tramitação no Congresso. Segundo o artigo 1º, o Estatuto de Igualdade Racial tem por objetivo combater a discriminação racial e as desigualdades raciais que atingem os afro-brasileiros, incluindo a dimensão racial nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Bom, a nossa próxima convidada é Tainara Cristina. Ela trouxe 3 artigos para o nosso debate. Bom dia. Eu vou falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. E vou destacar aqui 3 artigos. E o primeiro é o artigo 2, que diz: é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. No artigo 6, que vai remeter o direito à saúde, diz que o direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. O acesso ao SUS deve ser de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas, tanto federais, estaduais, municipais e distritais. O poder público deverá garantir também à população negra atendimento sem discriminação nas instituições privadas de saúde. E no artigo 26, o poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores.
E a nossa terceira e última convidada, mas não menos importante, a professora Ivonete, que desde já eu agradeço muito pela sua contribuição para o nosso jornal. Bom dia, Gabriela, Graziana, Patrícia Késia e Tainara Cristina e todas as alunas da disciplina Legislação Social. E um bom dia bem especial à professora Gisele Anselmo por possibilitar essa discussão sobre a igualdade racial no Brasil, em particular o estudo do Estatuto da Igualdade Racial. Meu agradecimento a vocês pela possibilidade de falar rapidamente sobre o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial é a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um conjunto de normas jurídicas que tratam da questão da igualdade étnico-racial focada no grupo étnico-racial negro. O seu artigo 1º, ele já expressa todo o sentido da norma, que diz o seguinte: essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Aqui está definido o objetivo dessa legislação. E essa legislação, ela é fruto da luta mais recente do povo negro brasileiro, do movimento negro brasileiro, mais particularmente a luta iniciada em 1995 com a Marcha de Zumbi de Palmares, né? Marcha de Zumbi 300 anos, Zumbi 300 anos, um movimento organizado pelo Movimento Negro Brasileiro, que seguiu até Brasília para, em uma grande mobilização e manifestação, colocar na agenda política brasileira, na pauta da nossa sociedade, a questão da situação do povo negro, as situações de desigualdade, de discriminação, de racismo e a necessidade de políticas públicas, ou seja, do Estado assumir a proteção a essas populações a partir das legislações que a reconhecesse, a impulsionasse e garantisse os seus direitos. A Marcha de Zumbi, em 1995, ela foi esse marco referencial para todas as ações posteriores de reconhecimento da condição do povo negro e de reconhecimento de direitos da população negra em nosso país. O Estatuto da Igualdade Racial vem coroar essas décadas de lutas do movimento negro brasileiro. E o Estatuto, ele é organizado em 4 seções, são 65 artigos, distribuídos em 4 seções. A primeira seção, que trata das disposições preliminares, ela fala dos conceitos, dos fundamentos. Daí o artigo 1º, que a gente leu para vocês, ele está situado nesse campo das disposições preliminares, que ele diz a que veio, né? Ele materializa, aponta, né, como deve ser tratada a questão da igualdade racial em nosso país. E aí eu chamo a atenção que aqui a noção de igualdade, ela vem muito próxima ao conceito de equidade, apesar de serem conceitos diferentes, mas eles vêm muito próximos. Em que sentido? No sentido da geração de oportunidades, de reconhecimento de direitos, né, de diferença, de igualdade na diferença, né? E aí, as disposições preliminares, ela nos traz conceitos caros para entendermos a questão étnico-racial em nosso país e, particularmente, a questão do negro brasileiro. Dentre elas, a gente destaca o conceito, a definição de população negra como um conjunto de pessoas pretas e pardas
que se autodeclaram pretos e pardas, que vão, conforme expresso pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse conceito ele é fundamental. Por quê? Porque ele nos dá o norte do reconhecimento de quem são os negros no nosso país e, principalmente, nos apontam a necessidade de um trabalho de construção da identidade negra para que nos reconheçamos como negros, todos os pretos, os escuros e todos aqueles que compõem a paleta de cores dos pardos, ou seja, constitui-se a população negra, os não brancos, os não índios e os não ciganos. E os não brancos, não índios, não ciganos são os pretos e os pardos que se constituem a população negra. Eu faço um destaque para esse conceito porque ele é fundamental para a gente entender algumas políticas e ações de governo que decorrem dele, dentre elas a questão das cotas étnico-raciais. Então, como eu ia falando, o Estatuto ele tem 4 grandes eixos, né? 4 grandes eixos. Esse eixo das disposições preliminares, o eixo dos direitos fundamentais, onde é colocado como se dá e quais são os direitos da população negra à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho. Um terceiro eixo que trata do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que institui o conjunto de normas para a organização do arranjo institucional que deve tratar da materialização das políticas de promoção da igualdade racial e suas disposições finais, que é a conclusão da lei. O Estatuto da Igualdade Racial, além de materializar, de concretizar a luta do povo negro dos últimos anos, ele traz a materialização daquilo que está previsto na Constituição de 1988, particularmente no artigo 5º, que trata da igualdade entre todas as pessoas em nosso país, entre mulheres, entre homens, entre negros, entre indígenas, né, entre todas as pessoas do nosso país. Particularmente os incisos que tratam da liberdade religiosa e do combate e da criminalização do racismo, do combate ao racismo. Portanto, o Estatuto da Igualdade Racial, ele é fundamental enquanto legislação em nosso país. Por quê? Porque reconhece a condição do povo negro. É o Estado assumindo a agenda, a demanda e reconhecendo a necessidade de ação e de intervenção com políticas públicas, o Estado em ação, que são as políticas públicas, para atendimento das demandas da população negra. E as demandas da população negra, conforme o próprio Estatuto prevê, passa desde os sistemas de proteção, a acesso de direito, a combater o racismo, como ao reconhecimento da condição de si dessa população. Então, é uma lei fundamental, nós como assistentes sociais precisamos conhecê-la, precisamos aplicá-las na nossa realidade e precisamos, principalmente, eu acho que para mim essa é a questão fundamental, nos embebermos da condição da igualdade na diversidade, ou seja, no respeito ao outro e na possibilidade de geração de condições igualitárias, equânimes, de convivência e acesso a políticas públicas, à proteção do Estado e a viver nessa sociedade tão marcada ainda pelo racismo, pela exclusão, pela discriminação. Bom, espero que tenha ajudado e tenha sido isso que vocês quisessem discutir um pouco. Estaria à disposição para, se em algum outro momento vocês quiserem discutir mais profundamente a questão do racismo, da identidade e da materialização das legislações pertinentes e necessárias para a afirmação e garantia do povo negro em nosso país. Muito obrigada, gente.
Desde já, eu quero agradecer as 3 convidadas pela contribuição para esse jornal, em especial a professora Ivonete, que deu uma aula excelente para cada um de nós. Muito obrigada à professora Gisele e também a todos e a todas que assistiram o jornal até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau! Curta e comenta esse vídeo.